Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já descia quando montei no lombo do cavalo branco. A tarde havia sido longa, como todas as outras. Cerca velha consertada, mato roçado, água levada até o curral. Minhas mãos ainda ardiam da lida, calejadas e rachadas como a terra seca ao redor. O silêncio da fazenda me acompanhava feito sombra. Era um silêncio pesado, daqueles que não se quebra com rádio nem com conversa, porque não há ninguém para ouvir. Há 3 anos que vivo assim. 3 anos desde que enterrei minha mãe sob o pé de pequi no alto da colina. Ela era a última voz que restava nesta terra. Depois dela, só ficou o vento, o mugido distante do gado e o canto das cigarras quando a noite cai. O cavalo conhecia o caminho de volta. Eu podia fechar os olhos e ele me levaria até a varanda da casa, passando pelos mesmos lugares, no mesmo ritmo. Mas naquele dia, algo me fez puxar as rédeas. Olhei para o lado. O milharal velho se estendia à direita, com suas fileiras tortas e espigas já secas. Fazia tempo que ninguém colhia ali. A terra estava cansada e eu também. Pensei em cortar caminho. Economizaria uns 20 minutos, talvez meia hora. O corpo pedia descanso e a promessa de um banho frio me chamava. Virei o cavalo para a trilha estreita que cortava a plantação abandonada. As folhas secas rangiam ao vento, fazendo um barulho áspero, quase irritado. O céu começava a ganhar tons de laranja e vermelho, e o calor do dia ainda subia do chão em ondas invisíveis. Foi então que senti. Não sei explicar direito. Era como se o ar tivesse mudado. O vento continuava soprando, as cigarras continuavam cantando, mas havia algo diferente, algo errado. O cavalo sentiu também. Ele diminuiu o passo, as orelhas se movendo nervosas, o pescoço tenso. Puxei as rédeas de leve e parei no meio do caminho. Silêncio. Não o silêncio normal do fim de tarde. Era um silêncio que escondia alguma coisa. Um silêncio que sufocava. Olhei ao redor, os olhos percorrendo as fileiras altas de milho. Nada se mexia além do balanço natural das plantas. Mas o peito apertou. Aquele pressentimento antigo, que aprendi a respeitar depois de anos sozinho no mato, me dizia que algo estava ali. Algo ou alguém. Esperei. O cavalo bufou baixo, inquieto. Passei a mão no pescoço dele, acalmando, mas meu coração batia mais forte. A luz dourada do poente atravessava as folhas secas, criando sombras compridas no chão de terra. O cheiro era de poeira, de mato seco, de fim de estação. E então ouvi um som tão baixo que quase se perdeu no vento. Um som que não deveria estar ali. Não era bicho, não era planta, era algo humano, algo cheio de dor. Desci do cavalo devagar, os pés tocando o chão com cuidado. O som vinha de dentro do milharal, mais adiante, escondido entre as fileiras. Amarrei as rédeas num galho seco e comecei a caminhar, abrindo caminho entre as plantas. Os pés afundavam na terra fofa. O suor escorria pelas costas, mas não era só do calor, era do que eu sentia no ar. O som ficou mais claro. Era um choro, abafado, contido, como se quem chorasse tentasse esconder, como se tivesse medo de ser ouvido. Parei de novo. O coração martelava no peito. Pensei em voltar, em seguir meu caminho, em fingir que não tinha ouvido nada. A vida me ensinou que interferir nas coisas dos outros só traz problema. Me ensinou a cuidar do meu, a não fazer perguntas, a deixar o mundo rodar sem mim. Mas o choro continuava, e havia algo nele que me puxava, algo que me lembrava de quando eu era criança e minha mãe enxugava minhas lágrimas com o avental. Algo que me fazia lembrar que antes de virar esse homem seco e calado, eu já fui gente que sentia,
Respirei fundo, o ar quente entrou nos pulmões, queimando. Segui em frente, empurrando os pés de milho para o lado. As folhas cortavam meus braços, arranhando a pele, mas eu não parava. O choro estava mais perto agora, e junto com ele, um outro som. Um som de cesta rangendo, de algo pesado sendo arrastado, de trabalho. Abri caminho pela última fileira e parei. O que vi me fez esquecer de respirar. Ali, no meio daquele milharal esquecido por Deus, estava uma criança, pequena, magra, com roupas rasgadas coladas no corpo suado. Ela segurava uma cesta de arame nos ombros, tão pesada que curvava suas costas, e colhia espigas com as mãos feridas. O rosto estava coberto de poeira e lágrimas misturadas, e ela se movia devagar, como se cada movimento doesse. Não devia ter mais que 12, 13 anos. Fiquei parado ali, apenas observando. O mundo pareceu parar também. O vento cessou. As cigarras se calaram. Era como se a terra inteira prendesse a respiração junto comigo. A menina não tinha me visto ainda. Continuava trabalhando, chorando baixo, enxugando as lágrimas com o braço sujo. Os dedos sangravam. Os ombros tremiam sob o peso da cesta. E nos olhos dela, mesmo de longe, eu via algo que conhecia bem. Medo. O cavalo relinchou atrás de mim e o som quebrou o silêncio. A menina se virou de supetão, os olhos arregalados, o corpo inteiro enrijecendo. Por um segundo nossos olhares se cruzaram e naquele segundo vi tudo. Vi a dor, vi o abandono, vi uma vida que já tinha vivido muito mais do que devia. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Apenas ficou ali, paralisada entre o medo de mim e o medo de parar de trabalhar. E eu fiquei também, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Um homem solitário no meio de um milharal, diante de uma criança que chorava. Duas almas perdidas na imensidão do sertão, sob um céu que ardia em tons de fogo. O sol continuava descendo, a noite se aproximava, e algo dentro de mim, algo que estava morto há muito tempo, começou a acordar. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Ela me olhando com aqueles olhos assustados, eu tentando encontrar palavras que não vinham. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de terra seca e milho velho. As cigarras recomeçaram seu canto, mas agora parecia um lamento. A menina foi a primeira a se mexer. Virou-se rapidamente e voltou ao trabalho, as mãos tremendo enquanto arrancava as espigas dos pés de milho. Os movimentos eram apressados, desesperados. A cesta balançava nos ombros dela, o arame cortando a pele por cima da roupa fina e rasgada. Cada vez que ela se esticava para alcançar uma espiga mais alta, um gemido baixo escapava de seus lábios. Calma, foi tudo o que consegui dizer. A voz saiu rouca, áspera de tanto silêncio acumulado. Ela não parou. Continuou colhendo mais rápido ainda, como se minha presença a assustasse mais do que o que quer que estivesse fazendo ali. Dei um passo à frente. Meus pés afundaram na terra fofa, fazendo um som abafado. A menina se encolheu, os ombros subindo em direção às orelhas, a cabeça baixando. Era o gesto de quem espera um golpe, de quem já apanhou tantas vezes que o corpo aprende a se proteger antes mesmo da pancada chegar. Aquilo me cortou por dentro. Me cortou de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Desde que minha mãe morreu, eu tinha me fechado. Tinha construído muros ao redor do coração, muros altos e grossos, feitos de solidão e silêncio. Achei que nada mais poderia me alcançar, mas estava errado. Não vou te machucar, falei mais baixo dessa vez. Só quero entender o que está acontecendo. Ela parou por um instante, as mãos ainda segurando uma espiga. Virou o rosto de lado, o suficiente para eu ver o perfil dela. O nariz pequeno, as bochechas fundas, os lábios rachados. Havia um roxo no queixo meio desbotado, mas ainda visível, e outro no braço, mais novo, com a marca clara de dedos.
O sangue ferveu nas minhas veias. Cerrei os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Conhecia aquelas marcas, conhecia o que significavam. "O que aconteceu com você?" perguntei, tentando manter a voz calma, embora a raiva começasse a subir pela garganta. Ela balançou a cabeça, os cabelos sujos grudados na testa suada. Enxugou as lágrimas com o antebraço, deixando uma mancha de terra no rosto. "Eu não posso parar, senhor", disse ela, a voz fina e quebrada. "Se eu parar, ele me bate. Ele disse que eu só janto se terminar antes de escurecer." As palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma delas pesada, dura, real. Olhei ao redor, procurando alguém. Não havia ninguém. Só aquela imensidão de milho seco, de terra abandonada, de céu que começava a escurecer. Só nós dois. Uma criança machucada e um homem que tinha esquecido como se importar. "Quem é ele?" A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Ela hesitou. Os dedos apertaram a espiga que segurava, as juntas ficando brancas. Por um momento, achei que ela não fosse responder. Então, baixinho, quase um sussurro: "Meu padrasto." A palavra caiu entre nós como um raio. Padrasto. Eu já tinha ouvido histórias. Nesta região, todo mundo já tinha. Histórias de crianças que ficavam com parentes que não as queriam. De mães que arranjavam homens ruins. De casas onde o silêncio escondia gritos. Mas ouvir histórias é diferente de ver com os próprios olhos. É diferente de estar ali, no meio de um milharal esquecido, vendo uma criança sangrar enquanto colhe milho que nem dela é. "Onde ele está?" perguntei, olhando ao redor de novo. "Lá... foi para a cidade", respondeu ela, voltando ao trabalho com movimentos mecânicos. "Mas volta antes do sol descer para ver se eu acabei. Sempre volta." Olhei para o céu. O sol já estava perto do horizonte. Uma bola vermelha que descia devagar. Tínhamos talvez 1 hora, talvez menos. E ela ainda tinha pelo menos 1/3 do milharal pela frente. Aquilo não era trabalho. Nenhum adulto conseguiria fazer aquilo no tempo que ele tinha dado. E ele sabia disso. Era proposital. Era uma desculpa para bater nela de novo. A raiva que eu sentia não era só raiva. Era algo mais profundo, mais antigo. Era a raiva de todos os anos que passei vendo injustiça e fingindo que não via. Era a raiva de ter me fechado para o mundo, de ter deixado de me importar. Era a raiva de mim mesmo. Dei mais um passo à frente. O cavalo relinchou lá atrás, impaciente. A menina tremeu, mas não parou de trabalhar. As lágrimas continuavam caindo, molhando a terra seca aos seus pés. "Olha para mim", pedi. Ela não olhou. Continuou colhendo, as mãos sangrando, o corpo curvado sob o peso. "Por favor", insisti. E havia algo na minha voz que eu não reconhecia. Algo macio, quebrado. "Olha para mim." Ela parou. Devagar, muito devagar, virou-se. Os olhos encontraram os meus, e o que vi neles me partiu. Não era só medo, era resignação. Era a certeza de que o mundo era assim mesmo, duro e cruel, e que não havia escapatória. "Quantos anos você tem?" perguntei. 12, respondeu ela, a voz tão baixa que quase não ouvi. 12 anos. A mesma idade que eu tinha quando meu pai me ensinou a montar. Quando eu ainda brincava no riacho, quando ainda ria, quando o mundo ainda tinha cor. 12 anos, e ela já carregava nos olhos o peso de uma vida inteira de sofrimento. "E há quanto tempo você mora com ele?" Ela engoliu seco. Os olhos se encheram de lágrimas novas. "Desde que minha mãe morreu. Faz 2 anos, 2 anos, 2 anos naquele inferno. 2 anos apanhando, trabalhando, sangrando. E ninguém tinha visto, ou todos tinham visto e fingido que não." Aproximei-me mais. Ela deu um passo para trás, as costas batendo num pé de milho. O medo nos olhos dela aumentou. Parei onde estava, as mãos levantadas, mostrando que não ia fazer nada. "Escuta!" falei, procurando as palavras certas. "Eu não sei direito como fazer isso. Faz muito tempo que não converso com ninguém. Faz muito tempo que não me importo. Mas isso aqui,
Apontei para a cesta, para as mãos feridas dela, para o milharal. Isso aqui não está certo. Você sabe que não está certo. Ela não disse nada, apenas me olhava, os lábios tremendo. Isso não é trabalho, continuei. Isso é castigo, isso é crueldade, e você não merece isso, nenhuma criança merece. Mas eu não tenho para onde ir, disse ela, e a voz saiu quebrada, desesperada. Não tenho ninguém. Ele é o único que ficou comigo depois que minha mãe... Depois que ela... Não conseguiu terminar. Desabou em choro, os ombros sacudindo, a cesta balançando nas costas. E eu, parado ali como um idiota, sem saber o que fazer com aquelas mãos grandes e calejadas, sem saber como consolar alguém quando eu mesmo estava quebrado por dentro. Mas algo dentro de mim se mexeu, algo que eu achava que tinha morrido junto com minha mãe. Dei mais um passo à frente, estendi a mão e, devagar, peguei a cesta dos ombros dela. Não! Gritou ela, tentando segurar. Se o senhor mexer, ele vai me bater pior. Ele vai dizer que eu pedi ajuda, que eu não obedeci. Ele não vai te bater, falei, e minha voz saiu firme, decidida, com uma certeza que eu não sentia há anos. Ninguém mais vai. Tirei a cesta completamente e a joguei no chão. As espigas rolaram pela terra, espalhando-se entre os pés de milho. A menina arregalou os olhos, as mãos indo até a boca, o terror estampado no rosto. O senhor não entende, chorou ela. Ele vai... Eu entendo, cortei. Eu entendo mais do que você imagina. Estendi a mão na direção dela. A mão calejada, suja de terra, cheia de cicatrizes do trabalho. Uma mão que há 3 anos não tocava ninguém. Vem comigo, disse. Acabou. Você não volta para lá. Ela olhou para minha mão como se fosse uma cobra. Olhou para o milharal, para a cesta jogada no chão, para o céu que escurecia. O medo e a dúvida brigavam no rosto dela. Mas... e se ele vier atrás de mim? Se ele vier... Respondi, e havia uma frieza na minha voz que me surpreendeu. Ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. O silêncio voltou a cair sobre nós. As cigarras cantavam mais alto agora, anunciando a noite que se aproximava. O vento soprou de novo, trazendo o cheiro distante de chuva. Lá no horizonte, nuvens escuras começavam a se formar. A menina olhou para minha mão de novo, depois para meu rosto. E devagar, muito devagar, estendeu a mão dela. Os dedos pequenos e feridos tocaram os meus. E então, num movimento rápido, ela agarrou minha mão com força, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Puxei-a com cuidado e comecei a andar de volta para onde estava o cavalo. Ela me seguia, tropeçando nas próprias pernas cansadas. Quando chegamos ao animal, peguei-a no colo. Ela era tão leve, leve demais, e a coloquei sobre o lombo branco. Segura na crina, instruí. Subi atrás dela, pegando as rédeas. Ela se encostou no meu peito e eu senti o corpo dela tremer. Não era só de frio ou cansaço, era de medo, era de alívio, era de tudo ao mesmo tempo. Toquei o cavalo e ele começou a andar. Saímos do milharal, voltamos para a estrada de terra. O sol já tocava o horizonte, tingindo tudo de vermelho sangue. As sombras se alongavam e o mundo parecia maior, mais vazio. A menina não disse nada durante o caminho, apenas tremia contra meu peito, as mãos feridas, agarradas na crina do cavalo. Eu também não falei, não sabia o que dizer, só sabia que minha vida tinha mudado naquele milharal. Que o homem solitário que entrou ali não era o mesmo que saiu. Quando avistamos a casa ao longe, pequena e branca contra o céu vermelho, senti o peito apertar. Há 3 anos aquela casa era só silêncio e vazio, só solidão e memórias. Mas agora, com aquela criança tremendo em meus braços, ela parecia diferente. Parecia ter voltado a respirar. A noite caiu rápido, como sempre cai no sertão. Um momento o céu ainda tinha aquele vermelho de brasa.
No outro, já era um manto azul escuro salpicado de estrelas. Desmontei na frente da casa e ajudei a menina a descer. Ela quase caiu quando os pés tocaram o chão, as pernas fracas demais para sustentar o próprio peso. "Calma", disse, segurando-a pelo braço. Devagar. Ela se apoiou em mim e pude sentir os ossos por baixo da pele fina. Quando foi a última vez que essa criança tinha comido direito? Quando foi a última vez que alguém cuidou dela? Levei o cavalo até o cercado, tirei a sela e a manta suada. Ele bufou, satisfeito, e foi direto para o coxo de água. Enquanto eu fazia isso, a menina ficou parada onde a deixei, imóvel como uma estátua. Os olhos dela percorriam a propriedade. A casa simples de paredes brancas e telhado de barro, a varanda com 2 cadeiras velhas, o terreiro de terra batida, o galinheiro silencioso ao fundo. "Pode entrar", falei voltando até ela. Ela não se mexeu. Olhava para a porta da casa como se fosse a entrada de uma caverna cheia de mistérios e perigos. "Não vou te trancar", acrescentei tentando suavizar a voz. "E não vou te machucar. Dou minha palavra. Minha palavra." Fazia tanto tempo que eu não dava minha palavra a alguém que as palavras pareciam estranhas saindo da minha boca, mas eram verdadeiras. Talvez as primeiras palavras verdadeiras que eu dizia em anos. Ela me olhou, procurando algo no meu rosto. O que quer que tenha encontrado fez com que desse um passo à frente, depois outro, até estar na varanda. Abri a porta e o cheiro de casa fechada nos recebeu. Cheiro de pó, de móveis velhos, de solidão acumulada. Acendi a lamparina da cozinha. A luz amarelada revelou o interior simples. Fogão a lenha numa parede, mesa de madeira com 2 cadeiras, pia velha, armários com portas tortas. Tudo limpo, porque eu sempre fui organizado, mas vazio. Vazio de vida. A menina entrou devagar, os olhos arregalados. Olhava para tudo como se nunca tivesse visto uma cozinha antes. Ou talvez como se tivesse esquecido como era estar num lugar onde não precisava ter medo. "Senta ali", indiquei uma cadeira. "Vou fazer comida." Ela sentou na ponta da cadeira, as costas retas, as mãos no colo. Não encostou no encosto, não relaxou. Ficou ali, tensa, pronta para sair correndo a qualquer momento. Acendi o fogo no fogão a lenha. As chamas cresceram, iluminando a cozinha com uma luz dançante. Coloquei a panela de arroz que tinha sobrado do almoço para esquentar. Peguei feijão da geladeira velha, um pedaço de linguiça, 2 ovos. Não era banquete, mas era o que tinha. Enquanto cozinhava, sentia o olhar dela em minhas costas. Não era um olhar curioso, era um olhar vigilante. O olhar de quem precisa sempre estar alerta, sempre pronto para se defender. O silêncio na cozinha era pesado. Só o crepitar do fogo e o chiado da comida na panela. Tentei pensar em algo para dizer, mas as palavras não vinham. 3 anos sem conversar deixam a gente enferrujado. Esquecemos como funciona o vai e vem das palavras, como se constrói uma ponte entre 2 pessoas. Quando a comida ficou pronta, coloquei tudo num prato. Arroz branco fumegante, feijão com caldo grosso, linguiça frita e 2 ovos por cima. Peguei uma colher limpa e coloquei na frente dela. "Come", disse. Ela olhou para o prato, depois para mim, depois para o prato de novo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. "Pode comer", repeti, mais suave. "É seu." As mãos dela tremiam quando pegaram a colher. Levou uma colherada à boca devagar, como se esperasse que alguém fosse arrancar o prato dela a qualquer momento. Quando o alimento tocou sua língua, ela fechou os olhos. Mais lágrimas caíram. E então ela começou a comer. Rápido demais, desesperado, engolindo sem mastigar direito. Era o jeito de quem tinha fome de verdade. Fome de dias, talvez semanas. Fome que dói nas tripas e tira o pensamento. "Devagar", avisei. "Vai passar mal." Ela tentou diminuir o ritmo, mas era difícil. Cada garfada parecia uma vitória.
uma pequena redenção. E continuava chorando enquanto comia, as lágrimas caindo no prato, misturando-se com o feijão. Aquilo me destroçou. Sentei na outra cadeira e fiquei olhando. Não tinha mais fome, embora não tivesse jantado. Era um buraco no peito, um buraco que se abria cada vez mais conforme eu via aquela criança comer como se fosse a última refeição da vida. Quando terminou, ela limpou o prato com um pedaço de pão velho que encontrei no armário. Lambeu os dedos. Depois ficou sentada, as mãos no colo de novo, a cabeça baixa. "Obrigada, Senhor", murmurou. "Não precisa agradecer", respondi. "E não precisa me chamar de Senhor. Me chamo Antônio." Ela assentiu, mas não disse nada. Perguntei seu nome, mas ela demorou tanto para responder que achei que não fosse falar. "Maria", disse finalmente tão baixo que quase não ouvi. "Me chamo Maria. Maria, nome simples, nome bonito, nome de mãe, de avó, de santa. Nome que carregava gerações inteiras de mulheres sofridas desta terra." "Maria", repeti, testando o nome na boca. "Tá certo. Agora vamos limpar essas feridas." Fui até o banheiro e peguei a caixa de primeiros socorros que minha mãe sempre mantinha. Dentro tinha álcool, gaze, esparadrapo, uma pomada velha. Voltei para a cozinha e puxei a cadeira para perto dela. "Me mostra as mãos." Ela estendeu as mãos devagar. À luz da lamparina, pude ver melhor os ferimentos. Eram cortes profundos nas palmas e nos dedos, alguns já infeccionados, com a pele ao redor vermelha e inchada. Havia calos grossos para uma criança da idade dela. Calos de quem trabalha pesado há muito tempo. Molhei um pedaço de gaze no álcool e olhei para ela. "Vai arder", avisei. Ela mordeu o lábio e assentiu. Passei o álcool nos ferimentos. Ela encolheu, os olhos se fechando com força, mas não gritou, não reclamou, apenas aguentou, acostumada demais com a dor. Limpei cada ferida com cuidado, depois passei a pomada e enfaixei as mãos com gaze limpa. Quando terminei, elas pareciam 2 bolas brancas no colo dela. "Vai sarar", disse. "Só precisa descansar." Ela olhou para as mãos enfaixadas como se fossem algo precioso, como se nunca ninguém tivesse cuidado dela daquele jeito. "Agora você precisa tomar banho", falei, levantando. "Tem sabonete, tem toalha limpa, a água é fria, mas..." "Não tem problema", interrompeu ela, a primeira vez que falava sem ser perguntada. "Eu tô acostumada com água fria." Levei-a até o banheiro. Era pequeno e simples, mas limpo. Peguei uma toalha velha, mas macia, um sabonete novo, um pente. Depois fui até o quarto que tinha sido da minha mãe e abri o guarda-roupa. Ainda tinha roupas dela ali, guardadas há 3 anos. Peguei uma camisola de algodão grande demais para Maria, mas serviria. Voltei e coloquei tudo na mão dela. "Pode trancar a porta", disse. "Ninguém vai entrar, ninguém vai te incomodar. Quando terminar, o quarto ali do fundo é seu. A cama tá limpa." Ela pegou as coisas, os olhos brilhando com algo que poderia ser esperança ou apenas cansaço extremo. "Senhor Antônio", chamou quando eu já estava saindo. "Por que o senhor está fazendo isso?" A pergunta me pegou desprevenido. Virei para encará-la. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Por que eu estava fazendo aquilo? Eu, que tinha passado 3 anos evitando qualquer contato humano, qualquer envolvimento, qualquer sentimento? "Porque é o certo", respondi finalmente. "E porque faz muito tempo que não faço nada certo." Ela ficou me olhando por um longo momento. Depois assentiu, entrou no banheiro e trancou a porta. Ouvi o chuveiro abrir, a água batendo no chão de cimento. Voltei para a cozinha e sentei na cadeira. A casa estava diferente. Tinha barulho, tinha movimento, tinha vida. Depois de 3 anos de silêncio absoluto, tinha o som de água correndo, de alguém se mexendo, de alguém respirando. A casa respirava de novo. Olhei pela janela. Lá fora, a noite estava completa.
As estrelas brilhavam com uma intensidade que só se vê longe das cidades. A lua crescente pendia no céu como uma foice, e no horizonte, relâmpagos distantes iluminavam as nuvens. A chuva estava vindo. Eu sentia no ar, no cheiro que mudava, na pressão que aumentava. Pensei no padrasto dela. Pensei nele voltando da cidade e encontrando o milharal abandonado, a cesta jogada no chão, a menina sumida. O que ele faria? Iria procurá-la? Chamaria a polícia? Ou simplesmente ficaria feliz por se livrar de um fardo? Conhecendo homens como ele, sabia a resposta. Ele viria, não por preocupação, mas por orgulho ferido, por raiva de ter sido desobedecido. Homens assim não largam o osso fácil. E quando viesse, o que eu faria? Essa era a pergunta que me assombrava. Eu, um homem solitário, que há anos não tinha conflito com ninguém. Eu, que tinha me acostumado a evitar problemas, a passar despercebido, a viver minha vida pequena e silenciosa, sem incomodar o mundo. Mas havia algo diferente agora. Uma determinação que crescia no peito. Uma certeza fria e dura de que, não importava o que acontecesse, eu não deixaria aquele homem encostar a mão na menina de novo. O chuveiro parou. Ouvi passos leves, a porta do quarto se abrindo e fechando. Depois, silêncio de novo. Esperei uns minutos e fui até lá. Bati de leve na porta. "Maria, tá tudo bem?" "Tá", veio a resposta abafada. "A porta tranca por dentro", avisei. "Pode trancar. Vai dormir tranquila." "Tá bom." Ouvi o barulho da tranca sendo puxada e então, finalmente, silêncio. Voltei para a varanda. Sentei numa das cadeiras velhas e acendi um cigarro de palha. Fazia tempo que não fumava, mas naquela noite precisava. Precisava de algo para acalmar os nervos, para organizar os pensamentos. A brasa do cigarro brilhava no escuro. A fumaça subia em espirais, se perdendo na noite. Lá longe, um cachorro latiu. Mais longe ainda, o trovão roncou nas nuvens. E eu fiquei ali, fumando, olhando a escuridão, pensando em tudo e em nada. Pensando em como a vida pode mudar em questão de horas. Como um homem pode passar 3 anos morto por dentro e acordar de repente, trazido de volta pelo choro de uma criança num milharal abandonado. Pensei na minha mãe. Ela sempre dizia que Deus coloca as pessoas no nosso caminho por algum motivo. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas naquela noite, sentado na varanda escura com a brasa do cigarro queimando entre os dedos, comecei a pensar que talvez ela tivesse razão. Talvez Maria não tivesse aparecido no meu caminho por acaso. Talvez eu não tivesse decidido cortar pelo milharal por acidente. Talvez tudo aquilo fosse algum tipo de sinal, de chamado, de última chance. Última chance para quê? Não sabia ao certo. Para fazer a coisa certa, para voltar a ser humano, para lembrar que a vida ainda tinha sentido. O cigarro queimou até o fim. Joguei a ponta no chão e pisei. Os relâmpagos estavam mais perto agora. A chuva viria durante a noite. Eu sentia. Levantei e fui até a espingarda velha que ficava pendurada na parede. Estava enferrujada, há anos sem uso. Peguei-a e levei até a mesa da cozinha. Limpei com um pano, passei óleo nas partes que rangiam, verifiquei o gatilho. Depois, procurei as balas na gaveta onde sabia que estavam. Carreguei a espingarda e a encostei na parede perto da porta da frente. Perto o suficiente para alcançar rápido se precisasse. Voltei para a varanda uma última vez. O vento tinha mudado de direção. Trazia agora o cheiro de chuva, de terra molhada antes mesmo de a primeira gota cair. Era um cheiro bom, um cheiro de renovação, mas também trazia algo mais. Uma tensão no ar, uma expectativa, como se a natureza inteira estivesse esperando algo acontecer. Olhei para o céu. As nuvens tinham coberto as estrelas. Só restava a escuridão completa e os relâmpagos que a rasgavam de vez em quando, iluminando o mundo por breves segundos antes de tudo voltar ao preto. "Que venha", murmurei para a noite. "Que venha o que tiver que vir."
E a noite respondeu com um trovão que sacudiu a terra. A chuva começou por volta da meia-noite. Primeiro foram gotas esparsas, pesadas, que batiam no telhado de barro como pedras. Depois virou um dilúvio. O barulho era ensurdecedor. Água caindo sem parar, trovões explodindo no céu, vento sacudindo as árvores ao redor da casa. Era o tipo de tempestade que limpa tudo, que lava a terra, que transforma o mundo. Eu estava sentado na cadeira da varanda, bem debaixo do telhado, onde a chuva não alcançava. A espingarda descansava no meu colo. Não tinha dormido. Não conseguia. Cada barulho, cada sombra que se movia no clarão dos relâmpagos me deixava alerta. Esperava ouvir o motor de uma caminhonete. Esperava ver faróis cortando a escuridão. Esperava ele, mas ele não veio. Pelo menos não ainda. A água da chuva escorria do telhado em cortinas grossas, formando poças no terreiro. O cheiro de terra molhada era forte, quase doce. Era um cheiro que sempre me acalmava, mas naquela noite só me deixava mais tenso. A tempestade escondia qualquer som de motor, qualquer aproximação. Se ele viesse agora, eu só saberia quando já estivesse quase na porta. Acendi outro cigarro de palha, a terceira vez que prometia a mim mesmo que seria o último. A brasa brilhava fraca na escuridão, e eu via a fumaça se misturar com a névoa que a chuva criava. Meus olhos ardiam de cansaço, mas não podia fechar. Não esta noite. Pensei em Maria dormindo lá dentro. Será que estava dormindo mesmo? Será que conseguia descansar? Ou ficava acordada também, assustada com os trovões, esperando que a porta se abrisse de repente? Crianças que apanham muito aprendem a ter sono leve. Aprendem que segurança é ilusão, que paz nunca dura. Um relâmpago rasgou o céu, tão forte que a noite virou dia por um segundo. Iluminou todo o terreiro, os cercados, a estrada de terra que agora era um rio de lama. E por um momento, só um momento, achei ter visto algo se mexer lá longe, na curva da estrada. Meu corpo inteiro enrijecou. A mão apertou a espingarda. O coração disparou. Outro relâmpago, nada. Só chuva, só árvores se curvando ao vento. Respirei fundo, tentando acalmar. Estava vendo coisas. O cansaço, o nervosismo, a tensão. Tudo junto estava me fazendo imaginar. Mas e se não estava imaginando? E se ele viesse mesmo, na chuva, no escuro, aproveitando a tempestade para pegar de surpresa? Levantei da cadeira e caminhei até a beira da varanda. A água respingava nos meus pés descalços. Fazia frio agora. Aquele frio úmido que penetra nos ossos. Abracei a espingarda contra o peito e fiquei ali parado, olhando para a escuridão, tentando enxergar além do que era possível. As horas se arrastavam. A chuva não dava trégua. Trovão atrás de trovão, relâmpago após relâmpago. A natureza inteira parecia em guerra consigo mesma. E eu ali, um homem pequeno com uma arma velha, tentando proteger uma criança que mal conhecia de um perigo que talvez nem viesse, mas viria. No fundo eu sabia. Homens como o padrasto de Maria sempre vêm, não desistem, não largam. Porque não é sobre a criança, nunca foi. É sobre controle, é sobre poder. É sobre provar que podem fazer o que querem e ninguém vai impedi-los. Minha mãe costumava dizer que o diabo nunca dorme, que ele trabalha nas horas escuras, quando as pessoas boas estão cansadas, quando a guarda está baixa. Ela dizia isso enquanto rezava seu terço todas as noites, sentada naquela mesma varanda, os dedos percorrendo as contas gastas. Olhei para o céu e tentei rezar. Fazia 3 anos que não rezava, não desde o enterro dela. As palavras não vinham fácil, saíam travadas, desajeitadas, como se minha boca tivesse esquecido como formar orações. Mãe, sussurrei para a chuva. Se a senhora está aí em cima, me ajuda. Não sei o que fazer. Não sei se vou conseguir proteger essa menina. Não sei se sou forte o suficiente. A chuva continuou caindo. Nenhum sinal veio. Nenhuma resposta.
Só o barulho incessante da água batendo em tudo, mas havia algo diferente. Não no mundo lá fora, mas dentro de mim. Pela primeira vez em 3 anos, eu não me sentia vazio. Havia medo, sim, havia tensão, mas havia também propósito, algo por que lutar. Algo além da rotina sem sentido de acordar, trabalhar e dormir. Voltei para a cadeira. O corpo doía de ficar tenso tanto tempo. As costas reclamavam, os ombros estavam duros como pedra, mas não podia relaxar. Não ainda. Devia ser umas 3 da manhã quando ouvi o barulho. Não era trovão, não era chuva, era diferente. Era o som de passos no corredor de dentro da casa. Levantei num pulo, a espingarda erguida, o dedo no gatilho. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Virei-me para a porta esperando o quê? Que ele tivesse entrado pela janela dos fundos, que tivesse arrombado alguma coisa. A porta se abriu devagar. E ali, iluminada pela luz fraca da lamparina que deixei acesa na cozinha, estava Maria. A camisola grande demais, pendurada no corpo magro, os pés descalços, os olhos arregalados de medo. Abaixei a espingarda imediatamente, o alívio me deixando tonto. "Desculpa", disse ela, a voz tremendo. "Eu não queria assustar. É que eu acordei e não sabia onde estava. Encostei a arma na parede e me aproximei devagar para não assustá-la mais ainda." "Não precisa pedir desculpa", falei, tentando suavizar a voz apesar do susto. "Você está segura aqui." Ela olhou para a chuva lá fora, depois para mim. "O senhor não dormiu?" Não consegui admitir. Tô vigiando." "Ele vem, né?" perguntou ela, e não era pergunta de verdade. Era constatação. "O senhor sabe que ele vem?" Não adiantava mentir. Ela já tinha vivido o suficiente para conhecer verdades duras. "Talvez", respondi, "mas se vier, vai ter que passar por mim primeiro." Ela ficou me olhando por um longo tempo. Havia algo no olhar dela que me partia. Era gratidão misturada com culpa. Como se sentisse que estava me causando problema. Como se achasse que não merecia ser protegida. "O senhor não me conhece", disse ela, a voz pequena. "Por que está fazendo isso?" Era a segunda vez que fazia essa pergunta. E dessa vez, no meio da madrugada, com a chuva caindo e a tempestade rugindo, encontrei uma resposta mais honesta. "Porque faz 3 anos que eu tô morto", falei, e as palavras saíram cruas, verdadeiras. 3 anos só existindo, sem viver. Trabalhando de sol a sol para não pensar, evitando gente para não sentir. E aí você apareceu naquele milharal, e pela primeira vez em todo esse tempo, eu senti alguma coisa. Raiva, compaixão, vontade de fazer diferença. "Então não é só por você que eu estou fazendo isso, é por mim também." Ela processou minhas palavras devagar. Um relâmpago iluminou seu rosto e vi lágrimas nos olhos dela. "Minha mãe dizia", começou ela, a voz engasgada, "que anjo existe, que quando a gente precisa muito, Deus manda alguém. Eu achava que era mentira. Depois que ela morreu, eu achava que Deus tinha esquecido de mim." "Ele não esqueceu", falei, surpreendendo a mim mesmo. Eu, que há anos não acreditava em nada. "Ele só demora às vezes, demora até doer." Maria enxugou as lágrimas com as costas da mão enfaixada. "Eu tô com medo", confessou. "Eu também", admiti, e era verdade. Mas o medo não vai impedir a gente de fazer o que tem que ser feito. Ela assentiu. Depois olhou para a cadeira onde eu estava sentado. "Posso ficar aqui com o senhor? Não consigo dormir com a chuva. Os trovões me lembram. Me lembram de quando ele não terminou, mas não precisava." Eu entendia. Barulhos altos, gritos, pancadas, tudo se misturava na memória de uma criança machucada. "Pode", disse. "Vou buscar um cobertor." Fui até o quarto dela e peguei o cobertor que estava na cama. Quando voltei, Maria já tinha se sentado na outra cadeira da varanda, bem grudada na parede, onde a chuva não alcançava. Coloquei o cobertor sobre os ombros dela.
Ela puxou para perto do rosto, se enrolando. Obrigada, murmurou. Voltei para minha cadeira, a espingarda de novo no colo. Ficamos ali os dois, lado a lado, olhando a tempestade. Não falávamos, não precisávamos. Havia algo reconfortante naquele silêncio compartilhado. Não era o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio da companhia, da presença. A chuva continuou caindo. Os trovões continuaram explodindo. Mas ali, naquele pequeno pedaço de varanda seca, havia uma ilha de paz. Temporária, frágil, mas real. Senhor Antônio, chamou Maria depois de um tempo. Quando eu era pequena, começou ela, e a voz sonhadora, antes da minha mãe ficar doente, a gente tinha uma casa perto de um rio. Tinha um quintal grande com árvores de manga. Eu brincava lá o dia inteiro, subia nas árvores, pegava manga, comia até a barriga doer. E minha mãe ficava costurando na varanda cantando. Ela cantava o tempo todo. Fez uma pausa, os olhos perdidos em algum lugar longe. Depois ela ficou doente, teve que vender a casa para pagar remédio. A gente foi morar com ele, o namorado que ela tinha arranjado. No começo ele fingia ser bom, mas quando minha mãe morreu, ele mudou. Ou talvez ele sempre foi assim e só estava escondendo. Como ela morreu? Perguntei, embora não tivesse certeza se devia. Câncer, respondeu Maria, a voz sem emoção. Ficou muito magra, muito fraca. No final, ela não conseguia nem levantar da cama. Eu cuidava dela, dava comida na boca, limpava, trocava. Ele não ajudava. Dizia que era desperdício de tempo, que ela ia morrer de qualquer jeito. A raiva voltou a queimar no meu peito. Que tipo de homem fala isso de uma mulher doente? Que tipo de criatura é capaz de tanta crueldade? Quando ela morreu, continuou Maria, eu achei que ia embora também. Achei que ia ter que morar na rua, sei lá. Mas ele disse que eu podia ficar. Disse que eu tinha que ganhar a comida, que nada é de graça nessa vida. E aí começou a me botar para trabalhar. Primeiro era só limpar a casa. Depois foi o quintal. Depois a lavoura. Cada vez mais pesado. E se eu reclamava, ele parou. Não precisava continuar. Eu via as marcas no corpo dela, via as cicatrizes que não eram só de pele. Eu tentei pedir ajuda, disse ela tão baixo que quase não ouvi por causa da chuva. Falei com a vizinha, ela disse que não podia se meter, que cada casa é cada casa. Falei com a professora na escola antes dele me tirar de lá. Ela disse que ia ver, mas nunca fez nada. Todo mundo sabia, todo mundo via, e ninguém fazia nada. Agora alguém está fazendo, falei, firme. Ela me olhou e havia esperança naquele olhar. Esperança misturada com medo de que fosse mentira, de que eu fosse desistir também. O senhor promete? Perguntou. Promete que não vai me mandar de volta? Prometo, disse, e nunca tinha falado algo tão sério na vida. Você não volta para lá. Não enquanto eu tiver ar nos pulmões. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo de novo. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de alívio, de esperança, de sentir, talvez pela primeira vez em anos, que não estava sozinha. Ficamos ali até o amanhecer. A chuva foi diminuindo aos poucos, até virar apenas uma garoa fina. O céu começou a clarear, passando do preto para o cinza, depois para um azul pálido com nuvens baixas. Os pássaros começaram a cantar, anunciando o novo dia. Maria tinha adormecido na cadeira, enrolada no cobertor, a cabeça encostada na parede. O rosto dela, relaxado no sono, parecia mais jovem. Parecia o que era. Uma criança. Apenas uma criança que merecia brincar, estudar, sonhar. Não trabalhar até sangrar. Não apanhar. Não ter medo. Olhei para a estrada de terra, agora transformada em lama. Não tinha vindo ninguém durante a noite, mas sabia que era questão de tempo. Talvez hoje, talvez amanhã, mas ele viria, e quando viesse, eu estaria pronto.
Levantei da cadeira, o corpo dolorido de ter passado a noite inteira sentado. Peguei a espingarda e entrei na casa. Guardei-a num lugar onde pudesse alcançar rápido, mas onde Maria não visse. Não queria assustá-la mais do que já estava. Fui até a cozinha e comecei a preparar café. O cheiro forte encheu a casa, trazendo uma sensação de normalidade, de manhã comum. Como se tudo fosse ficar bem, mas eu sabia que não era. Sabia que a tempestade tinha passado, mas outra estava por vir. E essa seria muito pior, porque não seria feita de chuva e trovões, seria feita de raiva e violência, de um homem que achava que tinha direito sobre uma criança, de um confronto que eu não sabia se venceria. Mas não importava. Mesmo com medo, mesmo sem saber o resultado, eu ficaria, porque havia jurado e porque pela primeira vez em 3 anos tinha algo pelo que valia a pena lutar. Olhei pela janela. O dia nascia limpo e fresco depois da chuva. A terra fumegava, o cheiro de barro molhado era intenso e bom. Tudo parecia novo, renascido. E talvez, pensei, nós também pudéssemos renascer. Talvez ainda houvesse esperança. O café estava pronto quando Maria acordou. Ouviu o arrastar suave dos pés dela no corredor, o cobertor ainda enrolado nos ombros. Ela apareceu na porta da cozinha com os olhos inchados de sono, os cabelos despenteados, mas havia algo diferente no rosto dela. Uma suavidade que não estava lá ontem. Como se uma noite de sono seguro tivesse devolvido um pedaço da infância que tinham roubado dela. "Bom dia", disse ela, tímida. "Bom dia", respondi, servindo café em 2 canecas velhas. "Dormiu bem?" Ela assentiu, sentando na mesma cadeira de ontem. Peguei pão que tinha feito 2 dias antes. Passei manteiga, coloquei na frente dela junto com o café com leite. Ela olhou para a comida com aquele mesmo espanto de quem não acredita que pode comer sem pedir permissão. "Pode comer à vontade", falei, sentando na frente dela com minha própria caneca. "Aqui ninguém passa fome." Ela comeu devagar dessa vez, saboreando. Tomava goles pequenos do café, as mãos enfaixadas, segurando a caneca com cuidado. A luz da manhã entrava pela janela, suave e dourada, iluminando o rosto dela. Pude ver melhor agora. Os olhos castanhos, o nariz pequeno, as sardas nas bochechas. Era uma menina bonita, apesar de toda a dor que carregava. "O que a gente vai fazer hoje?", perguntou ela, e havia ansiedade na voz, como se tivesse medo de que eu a mandasse embora, de que a noite passada tivesse sido apenas um sonho. "Hoje", respondi pensando enquanto falava, "a gente precisa ir na cidade. Preciso conversar com algumas pessoas, resolver essa situação direito." O medo voltou aos olhos dela imediatamente. "Mas e se ele estiver lá? E se ele me ver?" "Não vai ver", garanti, embora não tivesse certeza de nada. "E se vir, vai ter que passar por cima de mim. Já te disse isso." Ela mordeu o lábio, as mãos apertando a caneca. "Mas o senhor não entende. Ele conhece todo mundo na cidade. Ele tem amigos. Tem gente que deve favor para ele. Ninguém vai acreditar em mim. Vão dizer que eu estou mentindo, que eu sou criança rebelde, que ele está só me educando." As palavras dela eram pesadas de uma verdade que eu conhecia bem. Nesta região, muita coisa se resolve no privado. Muita gente prefere não se meter. E homens com lábia sempre encontram quem os defenda, especialmente contra uma criança sem voz. "Então a gente faz diferente", falei, uma ideia começando a se formar. "Tem uma pessoa na cidade que eu conheço, alguém que vai escutar. A dona Conceição, que trabalha no posto de saúde. Ela é boa gente, justa. Não se deixa levar por conversa mole." Maria considerou isso, a esperança lutando contra o medo. "E ela vai poder fazer alguma coisa?" "Vai poder encaminhar para o lugar certo", respondi. "Para o conselho tutelar, para a polícia se precisar. Mas primeiro ela precisa ver você.
precisa ver as marcas, ouvir sua história, precisa ter provas. A palavra provas fez Maria olhar para as próprias mãos enfaixadas, para os roxos nos braços. Eu tenho medo, confessou, a voz quebrando. Medo de falar e não dar em nada. Medo de ele descobrir que eu falei e vir me buscar. Fazer pior. Levantei e fui até ela. Ajoelhei ao lado da cadeira, ficando na altura dos olhos dela. Escuta, falei segurando o olhar. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas se a gente não fizer nada, se você voltar para lá ou se ficar escondida aqui para sempre, ele ganha. E aí não foi só você que ele machucou. Foi a próxima criança que cair nas mãos dele. E a próxima, porque homens assim não param, só pioram. Ela me olhou por um longo momento, processando. Vi quando a decisão se formou nos olhos dela. Era uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Tá bom, disse finalmente. Eu vou, eu falo. Boa menina, falei levantando. Mas primeiro vamos cuidar melhor dessas feridas. E você precisa de roupa limpa. Fui até o quarto da minha mãe novamente. Revirei o guarda-roupa procurando algo que pudesse servir em Maria. Encontrei uma saia velha que dava para ajustar com um cinto e uma blusa simples de algodão. Não eram roupas de criança, mas eram limpas e decentes. Quando voltei, Maria ainda estava na cozinha, olhando pela janela. Seguia o olhar dela e vi o que via. O terreiro molhado, as poças brilhando ao sol, os pássaros pulando na lama procurando minhocas. Tudo tão comum, tão simples. Mas para ela, devia parecer um mundo diferente. Um mundo onde não precisava ter medo. Toma, disse, entregando as roupas. Não são bonitas, mas servem. Ela pegou as roupas e sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas foi o primeiro sorriso que vi no rosto dela. E aquele sorriso fez algo no meu peito. Algo quente e estranho. Era uma sensação que eu não tinha há tanto tempo que quase não reconheci. Era esperança. Maria foi se trocar. Enquanto isso, troquei as ataduras das mãos dela por outras limpas. Os ferimentos já estavam melhor, menos vermelhos. A pomada estava funcionando. Depois disso, ela penteou o cabelo, ou tentou porque estava cheio de nós, e lavou o rosto. Quando ficou pronta, parecia outra pessoa, ainda magra, ainda com aquele olhar assustado, mas mais limpa, mais digna. Vamos então, falei, pegando a chave da caminhonete velha que ficava na garagem. A gente vai de carro? Perguntou ela, surpresa. Vamos, respondi. É longe para ir a pé e com a estrada enlameada, o cavalo ia sofrer. A caminhonete era velha, de uns 20 anos atrás, mas funcionava. Tinha que dar umas 3 tentativas para pegar, mas no fim o motor roncou vivo. Maria subiu do lado do carona, os pés mal alcançando o chão. Fechou a porta com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. Saímos pelo portão de madeira que rangia nos gonzos enferrujados. A estrada de terra estava pesada de lama. As rodas patinavam, a caminhonete balançava de um lado para o outro. Mas eu conhecia aquela estrada de olhos fechados. Sabia onde eram os buracos, onde a terra era mais firme. Maria ia calada ao meu lado, olhando pela janela. Via os pastos alagados, o gado se aglomerando nas partes mais altas, as cercas tortas, as casas simples espalhadas pela paisagem. Cada vez que passávamos por alguém, um vaqueiro a cavalo, uma mulher com trouxa na cabeça, ela encolhia um pouco, como se quisesse se tornar invisível. Relaxa, falei. Ninguém aqui sabe o que aconteceu. Ninguém vai te julgar. É que... Começou ela, depois parou. É que o quê? É que eu tenho vergonha, confessou tão baixo que quase não ouvi com o barulho do motor. Vergonha do que aconteceu comigo, como se fosse culpa minha. Parei a caminhonete ali mesmo, no meio da estrada. Virei para encará-la. Escuta bem o que vou te dizer, falei, firme. Nada do que aconteceu com você foi sua culpa. Você ouviu? Nada. Você é uma criança. Você não tinha como se defender. Você não pediu isso. Você não mereceu. A culpa é toda dele.
Só dele. Ela me olhou, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas eu devia ter sido mais forte. Devia ter fugido antes. Devia ter... Você sobreviveu, interrompi. Isso é o que importa. Você aguentou tudo aquilo e ainda está aqui, ainda está viva, ainda está lutando. Isso não é fraqueza, isso é força. Mais força do que muitos adultos têm. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Mas junto com as lágrimas, havia algo mais. Algo que parecia alívio. Como se precisasse ouvir aquilo. Como se estivesse carregando aquela culpa por tanto tempo que tinha se tornado parte dela. Obrigada, sussurrou. Voltei a dirigir. O resto do caminho foi mais silencioso, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio de quem está juntando coragem. A cidade apareceu na curva da estrada. Não era grande, talvez 5, 6 mil habitantes. Ruas de paralelepípedo, casas simples, uma igreja na praça, alguns comércios. O posto de saúde ficava numa rua lateral, um prédio pequeno pintado de branco com a tinta descascando. Estacionei a caminhonete na frente. Maria olhou para o prédio com apreensão. Eu não sei se consigo, disse ela. Consegue sim, respondi. E eu vou estar do seu lado o tempo todo. Descemos. Amanhã já estava quente, o sol secando as poças da chuva da noite. Entramos no posto. A recepção era simples. Algumas cadeiras de plástico, um balcão velho, cartazes nas paredes sobre vacinação e dengue. A moça na recepção me conhecia de vista. Cumprimentei e perguntei pela dona Conceição. Ela disse que estava atendendo, mas que podíamos esperar. Sentamos nas cadeiras de plástico. Maria ficou grudada em mim, os olhos percorrendo cada pessoa que entrava e saía. Cada vez que a porta se abria, ela se enrijecava. Eu entendia. Tinha medo de que ele aparecesse, medo de ser vista. Passaram-se uns 20 minutos que pareceram horas. Então uma porta se abriu e uma mulher de uns 50 anos apareceu. Cabelos grisalhos presos num coque, jaleco branco, óculos de grau. Dona Conceição. Ela me viu e franziu a testa, surpresa. Antônio, chamou. Faz tempo. Tá tudo bem? Levantei puxando Maria comigo. Dona Conceição, preciso falar com a senhora, é urgente. Ela percebeu o tom sério na minha voz. Depois olhou para Maria. O olhar dela, treinado de anos cuidando de gente, captou tudo num instante. Os roxos, as mãos enfaixadas, o medo nos olhos da menina. Entrem, disse ela, abrindo caminho. Entramos numa sala pequena. Dona Conceição fechou a porta atrás de nós e indicou 2 cadeiras. Senta e me conta, pediu, mas o tom era suave, paciente. Contei tudo. Desde o momento que encontrei Maria no milharal até agora. Falei sobre o padrasto, sobre o trabalho forçado, sobre as marcas no corpo dela. Maria ficou calada ao meu lado, a cabeça baixa, as mãos no colo. Dona Conceição ouvia tudo com atenção, às vezes anotando algo num bloco. Quando terminei, ela se virou para Maria. Querida, disse ela, a voz tão macia que parecia um abraço. Você pode me mostrar onde está machucada? Maria hesitou, depois levantou as mãos enfaixadas. Dona Conceição retirou as ataduras com cuidado e examinou os ferimentos. Fez anotações. Depois pediu para ver os braços. Maria arregaçou as mangas, revelando os roxos em diferentes estágios de cura. Dona Conceição tirou fotos com uma câmera velha. Tem mais algum lugar? Perguntou gentil. Maria assentiu. Levantou a blusa um pouco, mostrando as costelas. Havia marcas ali também, marcas de cinto, marcas de queda, marcas de anos de abuso. Vi a mandíbula de Dona Conceição apertar, vi a raiva contida nos olhos dela. Mas quando falou com Maria, a voz continuou doce. Você foi muito corajosa em sair de lá, disse, e muito corajosa em me contar isso. Agora eu vou te ajudar. A gente vai fazer o certo, tá bom? Sim, senhora, murmurou Maria. Dona Conceição virou-se para mim. Isso é grave, Antônio. Muito grave. É trabalho infantil, é maus tratos, é negligência.
Preciso acionar o conselho tutelar imediatamente. E a polícia também. Eu sei, respondi. Por isso trouxe ela aqui. E você está disposto a testemunhar? A se envolver nisso? Perguntou ela, o olhar penetrante. Porque vai dar trabalho. Vai ter depoimento, processo. Provavelmente o padrasto vai ficar furioso e... Eu sei, repeti mais firme. E eu tô disposto. Não vou deixar ela voltar para lá. Dona Conceição assentiu satisfeita. Então vou fazer as ligações. Vocês esperam aqui. Ela saiu da sala. Ficamos ali, Maria e eu, no silêncio pesado daquele consultório pequeno que cheirava a álcool e desinfetante. Maria chorava baixinho, mas não eram lágrimas de medo dessa vez. Eram de alívio, de sentir que finalmente alguém estava escutando. Finalmente alguém estava fazendo algo. Coloquei a mão no ombro dela, num gesto desajeitado. Não era bom com essas coisas. Mas ela encostou a cabeça no meu braço e ficamos assim esperando. Lá fora, ouvi o som de uma caminhonete passando na rua. O motor era barulhento, desafinado. Meu corpo inteiro ficou tenso. Maria também ouviu. Ela levantou a cabeça rápido, os olhos arregalados de terror. É ele, sussurrou. Eu conheço o barulho. É a caminhonete dele. Levantei e fui até a janela. Olhei pela fresta da cortina. Vi a caminhonete velha e suja passando devagar pela rua, como se estivesse procurando algo. Procurando alguém. O sangue gelou nas minhas veias. Ele estava na cidade, estava procurando por ela, e era só questão de tempo até nos encontrar. A caminhonete passou devagar pela rua e dobrou a esquina, desaparecendo de vista, mas o som do motor continuou ecoando, distante mas presente, como uma ameaça que pairava no ar. Maria tinha se levantado da cadeira e estava grudada em mim, tremendo dos pés à cabeça. Ele está me procurando, disse ela, a voz fina e quebrada. Ele não vai parar. Nunca para. Segurei os ombros dela, fazendo-a me olhar nos olhos. Escuta, falei, mantendo a voz firme apesar do medo que subia pela minha garganta. A gente está num lugar público. Tem gente aqui, tem a Dona Conceição. Ele não vai fazer nada agora. Mas mesmo enquanto dizia isso, não tinha certeza. Conhecia homens assim, homens que não se importavam com testemunhas, que não pensavam nas consequências. Homens movidos por raiva e orgulho ferido. A porta se abriu e Dona Conceição voltou. Percebeu imediatamente a tensão no ar. O que aconteceu? Ele está aqui, respondi. Acabou de passar na rua. O rosto dela ficou sério. Fechou a porta e trancou. O conselho tutelar está a caminho, disse ela, a voz baixa e rápida. Vão demorar uns 20 minutos. A polícia também foi acionada. Mas enquanto isso, vocês ficam aqui. Não saem por nada. E se ele voltar? Se vier até aqui? Perguntei. Deixa comigo, respondeu Dona Conceição. E havia uma firmeza nela que me surpreendeu. Esse posto já viu de tudo. Não é a primeira vez que abriga alguém em perigo. Foi até um armário e pegou um telefone sem fio. Discou um número. Zé, sou eu, Conceição. Preciso de você aqui no posto agora. Não, é urgente. É coisa séria. Pausa. Tá bom, te espero. Desligou e explicou. Zé é meu cunhado. É grande, forte e não tem medo de briga. Vai ficar aqui na porta até a polícia chegar. Maria tinha se sentado de novo, mas estava no limite. As mãos tremiam tanto que ela as enfiou debaixo das pernas para esconder. Os olhos não paravam de ir até a janela, esperando ver a caminhonete voltar. Sentei ao lado dela e, sem pensar muito, peguei a mão pequena e ferida entre as minhas. Ela apertou com força, como quem se agarra a uma tábua no meio da tempestade. Vai dar certo, falei, mais para mim do que para ela. Tem que dar. Os minutos se arrastavam. Cada som lá fora, um carro passando, vozes na rua, o sino da igreja batendo a hora, fazia nossos corações dispararem. Dona Conceição tentava manter a calma, organizando papéis, escrevendo relatórios.
mas eu via a tensão na linha dos ombros dela. Então ouvimos passos na recepção, passos pesados, e uma voz que fez o sangue de Maria gelar. Bom dia, tô procurando uma menina. Pequena, magra, cabelo castanho. É minha enteada. Fugiu de casa ontem. Alguém viu ela por aqui? Era ele. A voz era grossa, arrastada, com aquele tom de falsa preocupação que não enganava ninguém que prestasse atenção de verdade. Mas muita gente não prestava atenção. Muita gente só via um homem preocupado procurando uma criança. Maria soltou minha mão e se encolheu na cadeira, tentando se fazer menor, invisível. O medo no rosto dela era cru, primitivo. Era o medo de animal acuado que sabe que o predador está perto. Dona Conceição me olhou. Fiz sinal para ficar quieto. Ela assentiu, abriu a porta do consultório e saiu, fechando atrás de si. Ouvi a voz dela, firme e educada. Bom dia. Em que posso ajudar? Como eu disse, repetiu ele já com um toque de impaciência. Tô procurando minha enteada. A menina fugiu. Deve estar assustada, sem rumo. Alguém trouxe ela aqui? Não vi nenhuma criança, respondeu Dona Conceição. E a mentira saiu suave, natural. Mas se aparecer alguém, como eu saberia que é sua enteada? Ah, é pequenininha, toda suja, com roupa rasgada. Meio problemática, sabe? Gosta de inventar história, de chamar atenção. A voz dele tinha aquele tom casual demais, como se estivesse falando de um cachorro fujão, não de uma criança. Se ela aparecer por aqui, me avisa. É pro bem dela. Sem comida, sem casa, criança na rua não dá certo. Claro, disse Dona Conceição. Mas me diga, o senhor já procurou na polícia? Registrou o boletim de ocorrência? Houve uma pausa longa demais. Não precisa envolver polícia nisso, respondeu ele, e agora havia uma pontada de irritação na voz. É questão de família. A gente resolve em casa. Entendo, disse Dona Conceição, mas o tom tinha mudado, ficado mais duro. Mas criança desaparecida é caso de polícia, senhor. É protocolo. Eu mesma posso ligar para ele se quiser. Não precisa. Ele rebateu rápido demais. Ela vai voltar. Sempre volta. É só birra de criança mimada. Do lado de dentro do consultório, ouvi tudo com o coração martelando no peito. Cada palavra dele confirmava o que eu já sabia. Ele não estava preocupado. Estava com raiva. Com raiva de ter perdido o controle. Com raiva de ter sido desobedecido. Mesmo assim, insistiu Dona Conceição, vou anotar seus dados, nome completo, endereço, telefone. Caso ela apareça, eu aviso. Outro silêncio, mais longo. Não precisa se incomodar, disse ele, e agora a voz estava definitivamente irritada. Eu mesmo procuro. Ouvi passos se afastando, a porta da frente se abrindo e fechando, depois o motor da caminhonete ligando, o som se afastando, mas ele não tinha ido embora. Eu sabia. Homens assim não desistem fácil. Ele estava dando a volta, procurando outro jeito de entrar, outro ângulo de ataque. Dona Conceição voltou para o consultório. O rosto estava pálido. Era ele, não era pergunta. Era, confirmei. Que homem terrível, disse ela, balançando a cabeça. Eu senti a maldade nele, e a maneira como falava da menina, como se fosse um objeto, não uma pessoa. Maria tinha começado a chorar de novo, silenciosamente, os ombros sacudindo. Ele não vai parar, soluçou ela. Ele vai ficar dando volta pela cidade até me achar, e quando achar, não vai achar. Cortei mais duro do que pretendia. E mesmo que ache, não vai te levar. Não enquanto eu puder impedir. Mas o senhor não entende, explodiu ela, a voz subindo. O senhor não sabe do que ele é capaz. Ele já parou, engolindo as palavras. Mas eu via nos olhos dela o que não conseguia dizer. Os horrores que tinha vivido. As coisas que nenhuma criança deveria experimentar. A porta da recepção se abriu de novo. Dessa vez eram passos diferentes, mais leves, vozes femininas.
Dona Conceição saiu para ver. Voltou com 2 mulheres. Uma era jovem, devia ter uns 30 anos, com uma pasta na mão. A outra era mais velha, com um uniforme que reconheci como sendo da polícia. Antônio, Maria, disse Dona Conceição, essas são Júlia, do Conselho Tutelar, e a Sargento Marta. A mais jovem, Júlia, se aproximou de Maria com um sorriso gentil. Oi, Maria, eu sou Júlia, vim aqui para te ajudar, tá bom? Dona Conceição me contou o que aconteceu. Você pode me contar também, com suas próprias palavras? Maria olhou para mim. Fiz sinal de que estava tudo bem. Ela respirou fundo e começou a falar. Começou devagar, tropeçando nas palavras, mas aos poucos foi ganhando coragem. Contou sobre o padrasto, sobre o trabalho pesado, sobre as surras, sobre as noites sem jantar, sobre o medo constante. Júlia ouvia tudo, fazendo anotações. Não interrompia, não questionava, apenas deixava a menina falar. E Maria falou coisas que não tinha me contado, coisas piores, coisas que faziam meu sangue ferver e minhas mãos se fecharem em punhos. Quando terminou, estava exausta. Chorava copiosamente, mas havia alívio no rosto, como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. A Sargento Marta se aproximou. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, com olhos cansados, mas gentis. Maria, você foi muito corajosa, disse ela. Agora eu preciso da sua ajuda. Você sabe onde seu padrasto mora? Pode me dar o endereço? Maria deu o endereço. Era uma propriedade a uns 15 quilômetros dali, numa estrada de terra que eu conhecia. E ele ainda está na cidade? Perguntou a sargento. Estava há pouco, respondeu Dona Conceição. Veio até aqui procurando ela, mas não quis fazer boletim de ocorrência. Disse que era questão de família. A sargento fez uma cara de desgosto. Sempre dizem isso, murmurou. Vou chamar reforço. A gente vai até a casa dele, vai colher mais provas e vai intimar ele para depor. Isso aqui é caso sério. Trabalho infantil, maus tratos, negligência. Ele vai responder por tudo. E quanto a Maria? Perguntei. O que acontece com ela agora? Júlia respondeu. Por enquanto, ela precisa ficar num lugar seguro. Normalmente levaria para um abrigo, mas... Olhou para Maria, depois para mim. Percebi que vocês têm um vínculo. Maria, você se sente segura com o Sr. Antônio? Maria assentiu vigorosamente, se agarrando no meu braço. Então, continuou Júlia, se o Sr. Antônio concordar, podemos fazer um acolhimento provisório. Significa que ela fica sob seus cuidados temporariamente, até resolvermos a situação legal. Mas vai ter acompanhamento, eu vou visitar, vai ter audiência. E o senhor vai ter que se comprometer a cuidar dela direitinho. Eu concordo, disse imediatamente. E vou cuidar. Dou minha palavra. Júlia sorriu. Acredito. Vou preparar os papéis. Enquanto ela mexia na pasta, a Sargento Marta recebeu uma ligação no rádio. Falou baixo, depois desligou com uma expressão preocupada. A viatura que mandei até a propriedade dele acabou de chegar, disse ela. A casa está vazia. Ele não voltou para lá depois que saiu da cidade. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso significa que ele ainda está por aqui, completou a sargento. Procurando, como se em resposta ouvimos o som de um motor lá fora, aquele motor desafinado e barulhento, mais próximo dessa vez, parado bem na frente do posto. Maria soltou um grito abafado e se jogou nos meus braços, tremendo incontrolavelmente. Eu a segurei, meu coração disparado, olhando para a porta trancada do consultório como se ela fosse feita de papel. A sargento Marta colocou a mão no coldre da arma. Fiquem aqui, ordenou. Não saiam por nada. Ela saiu do consultório, fechando a porta atrás de si. Ouvimos passos na recepção. Depois, uma voz alta, agressiva. Eu sei que ela está aqui. Eu vi a caminhonete velha do Antônio lá fora. Cadê minha enteada? Senhor, o senhor precisa se acalmar, disse a sargento Marta com voz firme. Sou da polícia e... Eu não tô nem aí se você é da polícia, gritou ele.
Aquela menina é minha responsabilidade. Vocês não têm direito de ficar com ela. Na verdade, temos sim, rebateu a sargento. Há denúncia de maus tratos. Há provas. E há uma ordem de proteção que estou emitindo agora mesmo. O senhor não pode se aproximar da criança. Ordem de proteção? A voz dele subiu de tom, ficando estridente. Isso é mentira. Tudo mentira. Aquela menina é manipuladora. Inventa história. E esse Antônio, quem ele pensa que é? Ninguém. Um velho solitário que não tem nada na vida e resolveu meter o nariz onde não é chamado. Apertei Maria contra o peito. Ela estava gelada, tremendo tanto que pensei que fosse desmaiar. Calma, sussurrei no ouvido dela. A polícia está aqui. Ele não vai te pegar. Mas mal terminei de falar, ouvimos um estrondo. Ele tinha empurrado algo. Talvez uma cadeira, talvez uma mesa. Vozes se ergueram. A recepcionista gritou. Houve som de luta. Chama reforço, gritou a sargento Marta. Agora! Não pensei, apenas agi. Levantei, coloquei Maria atrás de mim e abri a porta do consultório. O que vi era caos. Ele tinha agarrado uma cadeira e estava usando como arma, mantendo a sargento Marta à distância. Era um homem grande, mais alto e mais largo que eu, com cara de poucos amigos e olhos injetados de raiva. Quando me viu, seu rosto se contorceu num sorriso sem humor. Antônio, disse ele, a voz pingando veneno, finalmente a gente se conhece pessoalmente. Você tem algo que me pertence. Ela não pertence a ninguém, respondi, surpreso com a firmeza na minha própria voz. E não vai voltar com você, nunca mais. A gente vai ver isso, rosnou ele, dando um passo à frente. A sargento Marta sacou a arma. Um passo a mais e eu atiro, gritou ela. Pare agora. Mas ele estava além da razão. Estava cego de raiva. Jogou a cadeira na direção da sargento e avançou. E naquele momento tudo desacelerou. Vi a cadeira voando. Vi a sargento se esquivando. Vi ele correndo na minha direção, os olhos fixos na porta do consultório atrás de mim, onde Maria estava. Não havia mais tempo para pensar. Não havia mais tempo para ter medo. Havia apenas tempo para agir. Fechei a porta do consultório atrás de mim e me posicionei na frente. Se ele queria chegar até Maria, teria que passar por cima de mim primeiro. E eu não ia sair do caminho. Ele veio como um touro enfurecido, todo o ódio acumulado, toda a raiva de ter sido contrariado, de ter perdido o controle, se concentrava naquele avanço. Vi seus olhos. Eram olhos vazios de razão, cheios apenas de fúria primitiva. Vi seus punhos cerrados, grandes como martelos, e vi a intenção clara de me tirar do caminho a qualquer custo. O tempo pareceu esticar. Naquele segundo infinito antes do impacto, pensei em tantas coisas. Pensei na minha mãe, dizendo que Deus coloca as pessoas no nosso caminho por algum motivo. Pensei nos 3 anos de solidão, de vazio, de existir sem viver. Pensei em Maria, tremendo de medo atrás daquela porta. E pensei que, se fosse para morrer, que fosse fazendo algo que valesse a pena. Ele me atingiu com força total. O ombro dele encontrou meu peito, me jogando contra a porta do consultório. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. A dor explodiu nas minhas costas, irradiando pela coluna, mas eu me segurei, cravei os pés no chão, agarrei os ombros dele e não saí do lugar. Sai da frente, velho! Rugiu ele, tentando me empurrar. Não! Foi tudo que consegui dizer, a voz saindo rouca. Ele recuou e me acertou um soco no rosto. A cabeça girou, vi estrelas. O gosto de sangue encheu minha boca, mas continuei de pé. Continuei bloqueando a porta. Seu maldito! Gritou ele, levantando o punho de novo. Parado! A voz da sargento Marta cortou o ar como um chicote. Polícia! Arma em punho! No chão agora ou eu atiro? Ele se virou para ela, ofegante, o rosto vermelho de raiva. A sargento estava numa posição firme, a arma apontada diretamente para ele. Mas mesmo assim vi a hesitação nos olhos dele.
Vi que estava calculando se conseguia chegar até ela antes que ela atirasse. Não seja idiota, disse a sargento lendo seus pensamentos. Você já fez besteira suficiente, não piore as coisas. Nesse momento, a porta da frente se abriu com estrondo. 2 policiais entraram correndo, armas em punho. Atrás deles vinha um homem grande. Devia ser o Zé que Dona Conceição tinha chamado. Cercado, ele finalmente pareceu perceber a realidade da situação. Os ombros caíram, as mãos se abriram, mas o olhar que me lançou era puro veneno. Isso não acaba aqui, rosnou. Aquela menina é minha responsabilidade legal. Eu sou o guardião dela. Vocês vão ter que devolver ela para mim. O senhor não é mais guardião de ninguém, disse Júlia, que tinha aparecido na porta do consultório, a pasta na mão e uma expressão de nojo no rosto. Depois do que presenciamos aqui, do comportamento violento, das ameaças, somado às provas físicas e ao depoimento da criança, o Conselho Tutelar está emitindo uma ordem de afastamento imediato. O senhor não pode mais se aproximar de Maria e vai responder criminalmente por tudo que fez. Ela vai contar mentira, protestou ele, mas a voz já não tinha tanta força. Vocês vão acreditar numa criança mentirosa contra mim? Vamos acreditar numa criança machucada, corrigiu Júlia, fria como gelo. Numa criança com marcas de cinto, com mãos feridas de trabalho forçado, com hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Numa criança que tem medo de trovão porque a lembra das suas surras. Então sim, vamos acreditar nela. Os policiais avançaram, colocaram algemas nele. Ele se debateu um pouco, mas era inútil. Estava cercado, dominado. Você vai pagar por isso, Antônio, cuspiu ele enquanto era arrastado para fora. Meteu o nariz onde não devia. Vai pagar. Não respondi. Apenas fiquei ali, encostado na porta, tentando recuperar o fôlego. O rosto latejava onde ele tinha me acertado. Sentia um gosto metálico na boca. As costas doíam tanto que mal conseguia ficar em pé. Mas estava de pé. E ele estava indo embora em algemas. Quando a porta se fechou atrás dele, quando o som do motor da viatura se afastou, o silêncio caiu sobre o posto. Um silêncio pesado, carregado de adrenalina e alívio misturados. Dona Conceição foi a primeira a se mexer. Veio até mim com um pano úmido. Deixa eu ver esse rosto, disse ela, examinando onde o soco tinha me pegado. Vai ficar roxo, mas não quebrou nada. Você teve sorte. Não foi sorte, murmurei. Foi necessidade. A porta do consultório se abriu devagar. Maria saiu, pálida como papel, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, quando viu o sangue no meu rosto, os olhos dela se arregalaram. Senhor Antônio, correu até mim. O senhor está machucado. Tô bem. Menti, porque doía muito mais do que queria admitir. O importante é que você está segura. Ela me abraçou com tanta força que fez minhas costelas doloridas reclamarem. Mas não me afastei. Deixei que ela se agarrasse em mim, que chorasse no meu peito, que deixasse sair todo o medo, todo o terror, todo o alívio de saber que tinha acabado, que finalmente tinha acabado. Júlia se aproximou, a pasta ainda na mão. Vocês dois foram muito corajosos, disse ela, mas agora vem a parte burocrática. Preciso que assinem alguns papéis. Senhor Antônio, o senhor concorda em ser responsável temporário por Maria enquanto a situação legal dela é resolvida? Concordo, respondi sem hesitar. O tempo que for necessário. E Maria? Júlia se abaixou para ficar na altura da menina. Você se sente segura com o senhor Antônio? Quer ficar com ele? Maria olhou para mim, depois para Júlia, depois para mim de novo. Quero, disse. E a voz saiu firme pela primeira vez desde que a conheci. Ele me salvou. Ele é bom. Algo apertou no meu peito. Algo quente e doloroso e bom ao mesmo tempo. Há 3 anos ninguém dizia que eu era bom. Há 3 anos eu mesmo não achava que era.
Mas talvez, pensei, talvez ainda houvesse alguma bondade em mim, escondida embaixo de toda a dor e solidão, apenas esperando o momento certo para aparecer. Assinei os papéis. Júlia explicou que haveria visitas regulares, que teria audiência para definir a situação permanente de Maria, que o padrasto responderia processo e provavelmente seria preso. Explicou sobre terapia, sobre escola, sobre todos os passos que viriam. Ouvi tudo, acenando, mas uma parte de mim ainda estava processando o que tinha acontecido. Ainda estava sentindo a adrenalina, o medo, a certeza de que se eu tivesse saído da frente daquela porta, se eu tivesse deixado ele passar, Maria estaria perdida. Quando tudo foi explicado, quando todos os papéis foram assinados, Dona Conceição limpou meu rosto direito, passou pomada no roxo que já estava se formando e declarou que eu sobreviveria. Vai doer uns dias, avisou, mas você é forte. Vai aguentar. Obrigado. Agradeci não só pelo cuidado, mas por tudo, por ter acreditado, por ter ajudado, por ter protegido Maria quando ela mais precisava. A sargento Marta veio se despedir antes de sair. O senhor fez a coisa certa, disse ela. Não foi fácil, não foi seguro, mas foi certo. Essa menina tem sorte de ter cruzado seu caminho. Acho que é o contrário. Respondi, olhando para Maria. Acho que eu tenho sorte de ter cruzado o dela. Já era tarde da tarde quando finalmente saímos do posto. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Subimos na caminhonete, Maria no banco do carona, ainda segurando minha mão. A cidade parecia diferente agora. Mais leve, mais clara. Ou talvez fosse eu que estava diferente. Talvez fosse meu mundo que tinha mudado. O caminho de volta foi silencioso, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio de paz, de missão cumprida, de saber que tínhamos passado pelo pior e sobrevivido. A estrada de terra, ainda molhada da chuva da noite anterior, brilhava sob a luz dourada do fim de tarde. Passamos por lugares que eu conhecia de cor. A curva do rio, a cerca quebrada do seu Joaquim, o pé de jatobá solitário no meio do pasto. Tudo familiar, tudo igual, mas ao mesmo tempo tudo diferente. Quando a casa apareceu no horizonte, pequena e branca contra o céu colorido, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que estava chegando em casa de verdade, não apenas na estrutura de madeira e tijolo, mas em casa no sentido de pertencer, de ter propósito, de ter alguém esperando. Estacionei a caminhonete no terreiro. Maria desceu devagar, olhando para a casa como se a visse pela primeira vez. "É aqui que eu vou morar?" perguntou, e havia maravilha na voz. "É", confirmei. "Se você quiser." "Eu quero", disse ela, virando-se para mim com um sorriso. Pequeno, tímido, mas um sorriso de verdade. "Eu quero muito." Entramos juntos. A casa nos recebeu com seu cheiro familiar de pó e madeira velha. Acendi as lamparinas porque já estava escurecendo. A luz amarelada encheu os cômodos, criando sombras suaves nas paredes. "Tá com fome?" perguntei. "Tô", admitiu ela. "Então vou fazer o jantar. Você pode fazer o que quiser. Pode explorar a casa, pode sentar, pode descansar. Aqui você não precisa pedir permissão para nada." Ela me olhou como se eu tivesse dito algo revolucionário. E talvez tivesse. Para uma criança que passou anos pedindo permissão para tudo, até para respirar, a liberdade deve parecer estranha, assustadora até. Mas aos poucos, enquanto eu preparava o jantar, vi ela relaxar. Vi ela andar pela casa, tocando as coisas com cuidado, olhando pela janela, sentando na cadeira da varanda, explorando seu novo mundo. Fiz um jantar simples. Arroz, feijão, linguiça, salada de tomate. Comemos juntos na mesa da cozinha. E dessa vez, Maria comeu devagar, saboreando. Não tinha pressa. Não tinha medo de que a comida fosse arrancada dela.
Depois do jantar, dei um banho nela. Ou melhor, deixei que tomasse banho sozinha, apenas ficando perto caso precisasse. Troquei as ataduras das mãos de novo. Os ferimentos estavam sarando bem. Quando a coloquei na cama, no quarto que tinha sido da minha mãe, mas que agora era dela, Maria me olhou com olhos sonolentos. Senhor Antônio? Obrigada, disse ela. Por tudo, por me salvar, por me proteger, por se importar. Aquelas palavras me atingiram mais fundo do que qualquer soco. Sentei na beira da cama, procurando as palavras certas. Não precisa agradecer, falei finalmente. Você me salvou também, sabia? Me salvou de uma vida sem sentido, de estar vivo, mas não viver. Então acho que a gente se salvou um ao outro. Ela sorriu, os olhos já fechando de cansaço. Boa noite, senhor Antônio. Boa noite, Maria. Saí do quarto, deixando a porta meio aberta e a lamparina acesa no corredor, caso ela acordasse assustada durante a noite. Fui até a varanda e sentei na minha cadeira velha. A noite estava linda. O céu estava limpo, cheio de estrelas que brilhavam como diamantes. A lua crescente pendia sobre as árvores. Ao longe, ouvi o canto dos grilos, o coachar dos sapos, todos os sons noturnos que conhecia tão bem. Acendi um cigarro de palha e fiquei ali fumando, pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como 24 horas podem mudar uma vida inteira. Como um momento de decisão, entrar naquele milharal, parar para ouvir aquele choro, pode alterar o curso de tudo. Pensei no padrasto, agora preso, enfrentando as consequências dos seus atos. Pensei em quantas outras crianças existiam por aí, sofrendo em silêncio, esperando que alguém ouvisse, que alguém se importasse. E pensei que talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer diferença. Não no mundo todo, não em todas as crianças, mas naquela uma, em Maria, e às vezes uma é suficiente. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra molhada e flores do campo. Olhei para as estrelas e pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de vazio. Senti esperança. Senti que a vida ainda tinha sentido. Senti que valia a pena continuar. A casa atrás de mim respirava diferente agora. Não era mais o silêncio morto da solidão. Era o silêncio vivo de alguém dormindo em segurança. De uma criança sonhando sem medo. De um lar que tinha voltado a ser lar. Terminei o cigarro e o apaguei. Levantei, olhei mais uma vez para o céu estrelado e sussurrei. Obrigado, mãe. Acho que entendi o que a senhora sempre tentou me ensinar. Que a vida não é só sobre sobreviver. É sobre fazer diferença, sobre importar-se, sobre escolher o bem mesmo quando é difícil. O vento soprou de novo e por um momento, só um momento, pareceu que ouvi a voz dela na brisa, dizendo que estava orgulhosa, que eu tinha feito o certo, que ela sempre soube que havia bondade em mim, apenas esperando para ser despertada. Entrei na casa e fechei a porta, mas não tranquei, porque o medo que me fazia trancar tudo, que me fazia me isolar do mundo, tinha diminuído. Havia alguém para proteger agora. Havia alguém para cuidar. Havia propósito. E com propósito o medo perde sua força. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do meu quarto antes mesmo do galo cantar. Acordei com o corpo doído. O rosto latejava onde tinha levado o soco. As costas reclamavam de cada movimento. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem tinha lutado por algo. De quem tinha se colocado entre o mal e o inocente. Era uma dor que valia a pena. Levantei devagar, vestindo a calça velha e a camisa de trabalho. Antes de ir para a cozinha, passei em frente ao quarto de Maria. A porta continuava entreaberta, como tinha deixado. Espiei com cuidado. Ela dormia profundamente, enrolada no lençol, o rosto relaxado e em paz. Não havia tensão ali, não havia medo. Apenas o sono tranquilo de quem finalmente se sentia seguro. Fiquei observando por um momento, um calor estranho crescendo no peito. Era proteção,
percebi. Era o instinto de guardar aquela paz, de não deixar nada nem ninguém destruí-la novamente. Fechei a porta mais um pouco e fui para a cozinha. O café precisava ser feito. O dia precisava começar. Mas enquanto acendia o fogo no fogão a lenha, percebi que até essa rotina simples tinha ganhado novo significado. Não era só café para mim, era café para nós dois, para uma família improvável, nascida do acaso e da necessidade, mas família mesmo assim. O cheiro forte do café encheu a cozinha. Peguei pão do armário, manteiga da geladeira velha, preparei a mesa, 2 pratos, 2 canecas, 2 lugares. Foi quando ouvi os passos leves no corredor. Maria apareceu na porta ainda com a camisola grande, os cabelos bagunçados, esfregando os olhos. Quando me viu, um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. "Bom dia", disse ela, a voz ainda rouca de sono. "Bom dia", respondi, sentindo um sorriso próprio nascer. "Dormiu bem?" "Dormi", confirmou ela, sentando na cadeira. "Não acordei nenhuma vez. Acho que fazia muito tempo que eu não dormia direito." Coloquei o café com leite na frente dela, o pão com manteiga. Ela pegou e começou a comer devagar, olhando pela janela para o terreiro iluminado pelo sol nascente. "É bonito aqui", comentou ela. "Muito diferente de onde eu morava." "Como era lá?" perguntei, curioso, mas cuidadoso. Não queria forçá-la a lembrar coisas ruins. "Escuro", respondeu ela após pensar um pouco. "Sempre escuro. A casa era velha, as janelas tinham tábuas pregadas. Ele dizia que era para economizar luz, mas eu acho que era para ninguém ver o que acontecia lá dentro." Fez uma pausa, tomando um gole do café. "Aqui tem luz, tem janelas abertas, tem esperança." A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Esperança. Algo tão simples, tão básico, mas que tinha faltado na vida dela por tanto tempo. "E vai continuar tendo", prometi. "Enquanto você estiver aqui, vai ter luz, janelas abertas e esperança." Terminamos o café em silêncio confortável. Depois, enquanto Maria tomava banho e vestia as roupas que tinha usado ontem, já lavadas e secas, fui até a varanda. O dia prometia ser quente, como sempre. O céu estava limpo, apenas algumas nuvens brancas flutuando preguiçosas. Os pássaros cantavam nas árvores, celebrando a manhã. Olhei para o terreiro, para os cercados, para a estrada de terra que se perdia no horizonte. Tudo igual, tudo diferente. A paisagem era a mesma de ontem, de 3 anos atrás, de sempre. Mas o homem que olhava para ela tinha mudado. Ou talvez tivesse apenas voltado a ser quem era antes de se perder na solidão. "Senhor Antônio", a voz de Maria me tirou dos pensamentos. Virei. Ela estava na porta, as mãos enfaixadas cruzadas na frente do corpo. "O que a gente vai fazer hoje?" perguntou, e havia uma ansiedade na voz, como se tivesse medo de não ter nada para fazer, de ser inútil, de ser um peso. "Hoje", respondi pensando, "a gente vai fazer o que for necessário. Tenho que ver o gado, consertar uma parte da cerca que está caindo, mas nada que precise de pressa. E você não precisa fazer nada. Pode descansar, pode explorar, pode só existir. Mas eu quero ajudar", insistiu ela. "Não quero ficar parada. Eu preciso me sentir útil." Entendi aquilo. Depois de anos sendo forçada a trabalhar, sendo medida apenas pela sua utilidade, ela não sabia como simplesmente ser, como existir sem produzir. Era triste, mas era a realidade dela. Tá bom", concordei. "Então você pode me ajudar a juntar os ovos no galinheiro e depois, se quiser, pode regar as plantas da varanda. Mas devagar, respeitando suas mãos. E se cansar, para. Sem punição, sem bronca. Aqui trabalho não é castigo, é só trabalho." Ela assentiu, os olhos brilhando com algo que poderia ser alívio ou gratidão. Passamos a manhã assim, eu cuidando dos animais, consertando a cerca, fazendo as tarefas que a fazenda exigia. Maria ao meu lado,
ajudando no que podia, aprendendo, observando. De vez em quando ela fazia perguntas sobre os animais, sobre as plantas, sobre como funciona uma fazenda, e eu respondia, surpreso de como era bom ter alguém para conversar, alguém curioso, alguém que se importava. Por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor ficava insuportável, voltamos para casa. Preparei almoço, arroz, feijão, frango que tinha no congelador. Comemos na mesa da cozinha, a conversa fluindo mais fácil agora. Maria contou sobre a escola que frequentava antes do padrasto tirá-la, sobre como gostava de ler, de matemática, de desenhar. Vamos te colocar de volta na escola, disse eu. Júlia falou que é parte do processo. Criança tem que estudar. Os olhos dela se iluminaram. Mesmo? Eu posso voltar a estudar? Pode e vai, confirmei. Educação é importante. É o que vai te dar futuro, oportunidades. É o que vai fazer você crescer e ser quem quiser ser. Ela ficou quieta por um momento, processando. Ninguém nunca se importou com isso antes, disse ela baixinho, com o que eu ia ser, com o meu futuro. Era só trabalhar, obedecer, sobreviver. Aqui é diferente, falei, e percebi que estava criando promessas, compromissos, mas não me importei. Eram promessas que queria fazer, compromissos que queria manter. Aqui você pode sonhar, pode querer coisas, pode ser criança. A tarde passou tranquila. Maria encontrou alguns livros velhos da minha mãe numa estante empoeirada e ficou lendo na sombra da varanda. Eu fiquei consertando ferramentas, organizando coisas que tinha negligenciado nos últimos anos. De vez em quando, olhava para ela, para aquela criança concentrada nas páginas amareladas e sentia aquele aperto no peito de novo. Era responsabilidade, percebi, mas também era algo mais. Era afeto, era conexão. Era a sensação de que tinha encontrado um propósito que ia além de mim mesmo. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo, sentei ao lado dela na varanda. Maria fechou o livro e olhou para o horizonte. É bonito, comentou ela. O pôr do sol. É, concordei. Minha mãe sempre dizia que cada pôr do sol é uma promessa. Promessa de que amanhã o sol vai nascer de novo. De que sempre há um novo começo. Sua mãe parece que era sábia, disse Maria. Era, confirmei, sentindo a falta dela apertar. Mas era uma falta diferente agora. Não era mais aquele buraco negro que sugava tudo. Era uma saudade suave, misturada com gratidão por ter tido ela enquanto teve. O senhor acha, começou Maria, hesitante, que ela ia gostar de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Maria, para aquele rosto jovem, cheio de esperança e insegurança misturadas. Ia amar você, respondi, com toda a certeza do mundo. Minha mãe tinha um coração enorme. Ela sempre dizia que família não é só sangue, é quem escolhemos amar, quem escolhemos proteger, e tenho certeza que ela teria escolhido você. Maria sorriu, e dessa vez foi um sorriso grande, genuíno, um sorriso que iluminou o rosto inteiro dela. Eu gostaria de ter conhecido ela, disse. Ela teria gostado de conhecer você também, falei, e era verdade. Ficamos ali até as estrelas começarem a aparecer. Maria me contou mais sobre sua mãe, sobre as memórias boas que guardava. Contei sobre a minha, sobre como ela cuidava da casa, do jardim, de mim. Compartilhamos nossas perdas, nossas dores, mas também nossas esperanças. E no meio daquela conversa, daquele compartilhar de histórias sob o céu estrelado, percebi algo fundamental. Eu não estava mais sozinho, e nem ela. Nós tínhamos um ao outro agora. Uma família estranha, formada por circunstâncias difíceis, mas família verdadeira mesmo assim. Quando a noite ficou fria, entramos. Ajudei Maria a se preparar para dormir, troquei as ataduras de novo, as feridas estavam quase curadas. Coloquei-a na cama e quando ia sair, ela me chamou. Senhor Antônio? Sim.
Eu sei que é cedo, que a gente mal se conhece, mas eu posso te chamar de tio? Ou é muito presunçoso? O coração disparou. Tio, uma palavra simples, mas carregada de significado, de pertencimento, de família. Pode, respondi, a voz embargada. Pode me chamar como quiser. E não é presunçoso. É perfeito. Ela sorriu, os olhos já fechando de sono. Boa noite, tio Antônio. Boa noite, Maria. Saí do quarto com o peito apertado de emoção. Fui até a varanda uma última vez. A noite estava linda, cheia de estrelas e promessas. Olhei para o céu e senti que minha mãe estava ali, de alguma forma, aprovando, sorrindo, dizendo que eu tinha feito bem. 3 anos atrás, quando a enterrei sob o pé de pequi, achei que minha vida tinha acabado, que só restava existir, passar os dias até que chegasse minha vez de partir. Mas estava errado. A vida não tinha acabado, tinha apenas mudado de rumo, me preparando, sem que eu soubesse, para esse momento, para essa menina, para essa segunda chance de fazer diferença, de importar, de amar. O silêncio da fazenda não era mais vazio. Era cheio de possibilidades, de risadas futuras, de conversas, de momentos compartilhados, de uma vida que valia a pena viver. Entrei na casa e fechei a porta. Mas dessa vez não era para me isolar do mundo, era para proteger o pequeno mundo que tinha dentro, o mundo que consistia de mim e Maria, de tio e sobrinha do coração, de 2 almas perdidas que tinham se encontrado no momento certo. E enquanto apagava as luzes, preparando-me para dormir, soube com certeza, amanhã o sol nasceria de novo. E nós estaríamos aqui para vê-lo, juntos. Porque às vezes a vida coloca as pessoas no nosso caminho não por acaso, mas por necessidade. Necessidade de salvar. Necessidade de ser salvo. E no fim, todos nós precisamos de alguém que escolha ficar, que escolha lutar, que escolha amar. Eu escolhi Maria e ela escolheu a mim. E isso, percebi, era tudo que importava.